Salomão foi o rei mais sábio, mais rico e mais respeitado que Israel já conheceu. Seu nome atravessou fronteiras, suas decisões ecoaram entre povos e sua fama foi tão grande que até hoje é lembrado. Imagine alguém que une a inteligência de um estrategista, o poder de um imperador e a influência de um pensador. Tudo isso em uma única pessoa. Parece um conto de fadas, não é? Mas aqui está o choque. Apesar desse início glorioso, sua vida terminou de um jeito que ninguém esperava. O contraste é quase cinematográfico. Pense comigo, um homem que teve tudo: sabedoria, riquezas, alianças, respeito internacional, mas que ao longo da caminhada perdeu o mais importante: a conexão com Deus. É como alguém que constrói um castelo magnífico, mas esquece de reforçar os alicerces. Cedo ou tarde, o peso derruba tudo. Salomão começou como o ápice da promessa divina, mas terminou mergulhado em escolhas que o afastaram do Criador. E aqui surge a grande pergunta que mexe com a gente: como o homem mais sábio do mundo terminou a vida tão distante de quem lhe deu a sabedoria? É quase um paradoxo, um mistério que intriga. Talvez você já tenha visto pessoas que começaram bem, cheias de entusiasmo, mas depois se perderam pelo caminho. Pois é, a história de Salomão não é só sobre o passado, é um espelho para refletirmos hoje. E quando olhamos o início da sua trajetória, entendemos melhor como tudo começou. Quando Salomão teve a chance de pedir qualquer coisa a Deus, ele não pediu riquezas, nem vingança contra inimigos, nem poder absoluto. Pediu sabedoria. Isso já mostra muito sobre seu coração naquele momento. Ele queria discernimento para governar o povo. E Deus, impressionado com sua escolha, lhe deu não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra. É como se tivesse recebido um presente completo, muito além do que havia pedido. Esse início foi marcado por decisões brilhantes. O templo que construiu se tornou símbolo eterno da presença de Deus em Israel. E até hoje é lembrado como uma das maiores obras da humanidade. Seu reinado trouxe prosperidade, paz e reconhecimento internacional. A rainha de Sabá, por exemplo, viajou de longe só para comprovar se a fama dele era verdadeira e voltou admirada com cada detalhe que presenciou. Era como se o mundo inteiro estivesse olhando para Israel e reconhecendo algo divino ali. O reinado de Salomão parecia inabalável, com tratados de paz firmados e um reino que respirava prosperidade. Mas, como acontece na vida, quando tudo parece perfeito, o perigo do excesso começa a se aproximar silenciosamente. E foi exatamente nesse ponto que outra fase da vida do rei começou a se desenhar. Com o tempo, Salomão se tornou um mestre em comércio. Suas rotas marítimas e terrestres enchiam os cofres de Israel com ouro, prata e especiarias vindas de terras distantes. Imagine navios carregados de tesouro chegando a cada estação. O que antes era apenas um reino promissor, agora se tornava um império invejado por nações inteiras. Mas junto com esse brilho, a ostentação começou a ganhar espaço no coração do rei. Além do templo, Salomão ergueu palácios luxuosos, fortalezas e cidades que exibiam o esplendor do seu poder. Seu exército também cresceu de maneira impressionante, com carros de guerra e cavalos importados do Egito, algo que a lei de Moisés havia proibido claramente. Era como alguém que começa a saborear o sucesso, mas vai ignorando limites importantes. E sabemos, quando se apaga a linha entre necessidade e vaidade, o desequilíbrio é inevitável. Essa fase nos faz pensar em algo bem atual. Quantas vezes as pessoas, ao conquistarem sucesso e estabilidade, acabam se perdendo em excesso de gastos, vaidades ou busca incessante por status? Salomão nos lembra que o acúmulo sem propósito enfraquece a fé e abre espaço para decisões perigosas. E não por acaso, foi nesse ambiente de abundância e ostentação que o próximo passo de sua vida começou a mudar radicalmente.
Salomão, em sua busca por alianças políticas, se casou com muitas mulheres estrangeiras, cerca de 700 esposas e 300 concubinas. À primeira vista, parecia uma jogada estratégica. Unir reinos por meio de casamentos sempre foi uma prática comum entre governantes. Só que essa decisão, que parecia garantir poder e estabilidade, trouxe também um custo espiritual altíssimo. O coração do rei começou a se dividir. Essas mulheres vieram com suas culturas, costumes e principalmente com seus deuses. Aos poucos, o palácio de Salomão deixou de ser apenas o centro da sabedoria divina e passou a ser um ambiente de mistura espiritual. É como quando alguém começa a abrir mão de pequenos princípios para manter a aparência de paz ou para agradar pessoas importantes. No início, parece insignificante, mas no longo prazo mina os valores mais profundos. Esse detalhe da história de Salomão nos mostra um alerta poderoso. Não são sempre os grandes erros que destroem alguém, mas as pequenas concessões feitas ao longo do tempo. Assim como uma rachadura quase invisível pode comprometer um prédio inteiro, esses relacionamentos começaram a corroer a fidelidade de Salomão. E foi dessa influência que nasceu algo ainda mais grave: a idolatria. O rei, que ergueu o templo para o Deus de Israel, terminou construindo altares para deuses estrangeiros. A influência de suas esposas o levou a adorar Astarote, Moloque e Quemos, divindades que representavam exatamente aquilo que Deus havia proibido. É um contraste quase doloroso. O homem que recebeu sabedoria divina se deixou enredar por práticas espirituais distantes da verdade. O coração que antes buscava discernimento agora estava dividido. Jerusalém, que deveria ser a cidade símbolo da presença de Deus, passou a abrigar altares idólatras. Imagine o escândalo. O mesmo rei que dedicou sua vida a construir um lugar santo para o Criador, agora se ocupava em erguer colunas e santuários para falsos deuses. É como um líder admirado que perde sua credibilidade porque decide se render a influências contrárias aos princípios que defendia. Um declínio silencioso, mas inevitável. Esse é o ponto onde percebemos que sabedoria sem obediência não é suficiente. Salomão tinha conhecimento, mas não o aplicou naquilo que realmente importava: permanecer fiel até o fim. E esse erro abriu caminho para algo ainda mais sério, porque quando a idolatria se instalou, o juízo de Deus não demorou a chegar. Chegou o momento em que Deus não pôde mais ignorar as escolhas de Salomão. O Senhor apareceu ao rei e o repreendeu diretamente, anunciando que o reino seria dividido depois de sua morte. Essa sentença foi um golpe duro. O homem que governava um império unido agora ouviria que sua desobediência resultaria em fragmentação. Era a colheita inevitável das sementes plantadas ao longo de sua vida. Ainda assim, Deus demonstrou misericórdia. Por amor a Davi, pai de Salomão, não retirou imediatamente o trono, mas deixou claro que as consequências viriam. É como um pai que, mesmo corrigindo um filho, ainda poupa parte da disciplina para lembrar do legado familiar. Essa mistura de justiça e graça mostra que o Senhor não é impiedoso, mas também não fecha os olhos diante da infidelidade. A partir daí, a glória de Israel começou a se desgastar. Aquilo que parecia indestrutível, a unidade do reino, a estabilidade do governo, a confiança do povo, estava por um fio. O juízo de Deus não era apenas uma palavra distante, mas um processo em movimento. E como veremos, os sinais desse enfraquecimento logo surgiram na forma de rebeliões e inimigos levantados contra o rei. Quando o coração de Salomão se afastou de Deus, a paz que reinava em Israel começou a se desfazer. Adversários surgiram como resposta direta à sua infidelidade: Hadade, Rezon e Jeroboão. Cada um representava uma rachadura no império antissólido.
O rei, que fora símbolo de estabilidade, agora experimentava o peso da divisão interna. Era como se a muralha que protegia Israel começasse a ruir pedra por pedra. Essas rebeliões não eram apenas conflitos políticos, mas reflexos espirituais. Quando a base espiritual é comprometida, o ambiente físico e social também se desestabiliza. É como em uma empresa. Quando a liderança perde credibilidade, os funcionários começam a se dividir e logo a estrutura toda sofre. No caso de Salomão, sua desconexão com Deus abriu espaço para inimigos que ele não conseguia mais conter. O resultado foi um reino enfraquecido, cheio de tensões internas e externas. Aquele cenário de abundância e respeito internacional já não existia com a mesma força. Israel, antes unido e admirado, estava à beira da fragmentação. E tudo isso era apenas o prenúncio de algo ainda mais doloroso. O fim da vida do próprio Salomão, carregado de contradições e marcas de escolhas que custaram caro. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém. No final de sua jornada, já não era lembrado apenas como um rei sábio e glorioso, mas também como alguém que se deixou corromper por escolhas erradas. Sua velhice foi marcada por um legado contraditório. De um lado, a memória de conquistas, obras de sabedoria. Do outro, a sombra da idolatria e da divisão que estava prestes a acontecer. Quando morreu, foi sepultado em Jerusalém, mas a história que deixou para trás não era apenas de grandeza. Seu filho Roboão assumiu o trono, mas herdou um reino frágil, marcado por tensões internas e pronto para se dividir em norte e sul. O peso das decisões de Salomão não ficou restrito à sua vida, mas se estendeu às gerações seguintes. Isso mostra que nossas escolhas sempre ecoam além de nós mesmos. Esse final traz um tom melancólico, porque revela que nem sempre começar bem garante terminar bem. Salomão foi capaz de erguer uma era dourada em Israel, mas não conseguiu mantê-la até o fim. E esse contraste entre glória e queda nos leva a refletir profundamente. O que realmente sustenta uma vida inteira de forma sólida? É aí que surgem as grandes lições espirituais. A história de Salomão nos lembra que começar bem não garante terminar bem. Muitas vezes, a vida nos dá oportunidades incríveis, mas são nossas escolhas diárias que definem o fim. Cada escolha, mesmo que pareça inofensiva, deixa marcas e molda o futuro. Assim como Salomão se deixou levar por tentações e alianças que desviaram seu coração, nós também podemos perder o rumo se não cultivarmos princípios sólidos diariamente. O cuidado com o coração é mais valioso do que qualquer riqueza acumulada. O convite que fica é para refletirmos sobre nossa própria caminhada espiritual. Será que estamos mantendo a fé e os valores mesmo quando tudo parece dar certo? Ou estamos permitindo que pequenas distrações e compromissos corrompam nossos princípios? O legado de Salomão nos mostra que a verdadeira sabedoria está em permanecer fiel até o último dia e que cada decisão hoje molda nosso amanhã.